Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe você que está visualizando esse vídeo. Então, como vocês observaram aí no título, 11 coisas que todo católico precisa saber sobre a quarta-feira de cinzas. Fique comigo aí até o final, vai deixando seu like, compartilha, comenta o vídeo aí. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Damos algumas coisas essenciais que todo católico precisa saber para poder viver intensamente esse tempo. Primeiro, o que é a quarta-feira de cinzas? É o primeiro dia da quaresma, ou seja, dos 40 dias nos quais a igreja chama os fiéis a converter-se e a preparar-se verdadeiramente para viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo durante a Semana Santa. A quarta-feira de cinza é uma celebração que está no missal romano, o qual explica que no final da missa abençoam e impõem as cinzas obtidas da queima dos ramos usadas no domingo de Ramos no ano anterior. Segundo ponto, como nasceu a tradição de impor as cinzas? A tradição de impor a cinza da igreja é primitiva. Naquela época, as pessoas colocavam as cinzas na cabeça e se apresentavam ante a comunidade como um hábito penitencial para receber o sacramento da reconciliação na quarta-feira santa. A quaresma adquiriu um sentido penitencial para todos os cristãos quase 400 anos depois de Cristo. E a partir do século XVI, a Igreja de Roma impõe as cinzas no início deste tempo. Terceiro questionamento: por que impõe as cinzas? A cinza é um símbolo, sua função está descrita em um importante documento da Igreja, mais precisamente no artigo 125 do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia. O começo dos 40 dias de penitência no rito romano caracteriza-se pelo austero símbolo das cinzas, que caracteriza a liturgia de quarta-feira de cinzas, próprio dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica. O gesto de cobrir-se com cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade e imortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Este não era um gesto puramente exterior. A Igreja o conservou como sinal da atitude do coração penitente que cada batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Deve ajudar aos fiéis que vão receber as cinzas para que aprendam o significado interior que este gesto tem, que abre a cada pessoa à conversão e ao esforço da renovação pascal. Quarto ponto: o que simbolizam e o que recordam as cinzas? A palavra cinza, que provém do latim cinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. Esta adotou desde muito cedo um sentido simbólico de morte, expiração, mas também de humildade e penitência. A cinza, como sinal de humildade, recorda ao cristão a sua origem e ao seu fim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2:7. Até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Quinto ponto: onde podemos conseguir as cinzas? Para a cerimônia devem ser queimados os restos dos ramos abençoados no domingo de Ramos, do ano anterior. Estes recebem água benta e logo são aromatizados com incenso. Sexto ponto: como se impõem as cinzas? Este ato acontece durante a missa, depois da homilia, e está permitido que os leigos ajudem o sacerdote. As cinzas são impostas na fronte, em forma de cruz, enquanto o ministro pronuncia as palavras bíblicas: és pó, e em pó te tornarás, ou convertam-se e creiam no Evangelho. 7 ponto: o que devem fazer quando não há sacerdote? Quando não há sacerdote, a imposição das cinzas pode ser realizada
sem missa, de forma extraordinária. Entretanto, é recomendável que antes do ato participe da liturgia da palavra. É importante recordar que a bênção das cinzas, como todo sacramental, somente pode ser feita por um sacerdote ou um diácono. 8º ponto. Quem pode receber as cinzas? Qualquer pessoa pode receber esse sacramento, inclusive as não católicas, como explica o Catecismo, parágrafo 1670. Sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela. 9º ponto. A imposição das cinzas é obrigatória? A quarta-feira de cinzas não é dia de preceito e, portanto, não é obrigatória. Não obstante, nesse dia muitas pessoas costumam participar da Santa Missa, algo que sempre é recomendável. 10º ponto. Quanto tempo é necessário permanecer com a cinza na fronte? Quanto tempo a pessoa quiser, não existe um tempo determinado. 11º ponto. O jejum e a abstinência são necessários? O jejum e a abstinência são obrigatórios durante a quarta-feira de cinzas, como também na sexta-feira santa. Para as pessoas maiores de 18 e menores de 60 anos, fora desses limites. É opcional, nesse caso. Nesse dia, os fiéis podem ter uma refeição principal uma vez durante o dia. A abstinência de comer carne é obrigatória a partir dos 14 anos. Todas as sextas-feiras da quaresma também são de abstinência obrigatória. Outras sextas-feiras do ano também, embora segundo o país pode ser substituído por outro tipo de modificação ou oferecimento, como a oração do terço. Deus abençoe e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, né? Sempre pesquisar, sempre estar estudando, né? Ainda mais sobre a coisa da igreja, a doutrina da igreja. E aqui eu vou estar sempre passando conhecimento. O bom de tudo, da gente fazer vídeo, é que a gente vai estudando junto com vocês também. Um forte abraço, compartilhe o vídeo aí se você gostou. Valeu, Deus abençoe.